Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um salmo muito conhecido, o Salmo 67. É uma oração que, olha, talvez a gente até conheça bem, mas ela guarda uma chave que pode virar o nosso entendimento sobre o que realmente significa ser abençoado por Deus. É um propósito que vai muito, muito além de nós mesmos. Sabe, essa é uma pergunta que acho que todo mundo já se fez, né? É tão comum a gente começar uma oração pedindo a bênção de Deus, seja por proteção, por alguma provisão, por um favor. Isso é super natural. Mas será que a gente já parou para pensar qual é o propósito final disso tudo? Bem, vamos começar por aqui, pelo início de tudo. Olha só como o salmo começa. Essa oração lembra muito aquela bênção famosa dos sacerdotes, lá do livro de Números, sabe? O que o salmista está pedindo aqui é algo muito profundo, o favor de Deus, aquele que a gente não merece, a aprovação e a presença dele. Desde a primeira palavra já é uma declaração de que dependemos totalmente de Deus. E aí no final tem essa palavrinha curiosa, selá. O que significa isso? É basicamente um convite do autor para a gente dar uma pausa. É como se ele dissesse: Ei, para um pouquinho aí. Pensa no que você acabou de ler. Sente o peso e a maravilha que é pedir para que o rosto de Deus brilhe sobre a gente. E é exatamente aqui que tudo muda. Essa pequena expressão é a grande virada do salmo. É a chave que destrava o sentido de tudo. Porque a oração por bênção não para por aí. Ela não é o fim da história. Ela serve para alguma coisa. Ela tem um propósito muito maior. Olha aí a resposta. O para quê? A gente é abençoado para que o caminho de Deus seja conhecido no mundo inteiro, para que a salvação dele chegue a todas as nações. A bênção não é para a gente guardar, não é só para o nosso conforto, ela é um meio para um fim gigantesco. Então, o ponto central é este, a mensagem que redefine tudo. A bênção de Deus não é o ponto de chegada, sabe? É o ponto de partida. O foco sai da gente, do individual, e vai para a glória de Deus em uma escala global. Essa comparação aqui ajuda muito a gente a entender. Existe um perigo grande em separar a bênção do seu propósito. A gente pode ver a bênção como um reservatório, algo que a gente só acumula para nós mesmos. Ou a gente pode enxergar como um canal, um rio, por onde a graça de Deus flui para alcançar o mundo. E o Salmo 67 está nos chamando para sermos exatamente isso, um canal. E olha só, essa ideia do Salmo 67 não é uma coisa que apareceu do nada. É uma história que percorre a Bíblia inteira. Se a gente olhar, desde a promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis, passando pela libertação do Egito, pela entrega da lei, o que os profetas falaram, até chegar na grande comissão de Jesus, o fio da meada é sempre o mesmo. Deus abençoa o seu povo com um propósito missionário, para que a glória dele seja vista por todo o mundo. E aí, diante dessa missão tão grande, o coração do salmista explode neste refrão que ele repete 2 vezes. É quase um grito, um chamado cheio de paixão para que o louvor a Deus venha de todos os cantos do mundo, de cada povo, de cada cultura. Mas por que os povos todos deveriam se alegrar com isso? O que tem de tão bom nessa história para todo mundo querer celebrar? O próprio Salmo vai nos dar a resposta. A razão para toda essa alegria está em quem Deus é. As nações podem festejar, porque esse Deus que a chama, ele é um juiz que age com justiça, com retidão e também um rei soberano, um pastor que guia os rumos da história de todos os povos da terra. É um governo de justiça e de cuidado. E toda essa esperança que o salmista descreve, ela aponta para frente, para uma realidade ainda maior. Toda essa oração por bênção, por salvação, por um governo justo, tudo isso encontra a resposta final, o sim definitivo de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, em Jesus, o rosto de Deus literalmente brilhou no meio de nós, quando ele se fez homem. Depois, lá na cruz, o caminho da salvação foi aberto para todos os povos, sem distinção. E por fim, com a sua ressurreição, ele foi estabelecido como o Rei justo que guia as nações. Jesus é a resposta de Deus para cada pedido deste salmo. O salmista então olha ao redor, para a criação e vê a colheita como um sinal visível do favor de Deus. Essa bênção material não é o objetivo final. Na verdade, ela é uma prova concreta da bondade de Deus e, ao mesmo tempo, um combustível para a missão. E aqui tem um ponto fundamental.
As bênçãos de Deus não são um salário, um pagamento por bom comportamento. Elas são, na verdade, a força que Ele nos dá para a gente cumprir a missão dele. E isso cria um ciclo maravilhoso. A gente é abençoado para poder abençoar, e quando a gente entra nesse fluxo, Ele nos supre com tudo o que precisamos. Certo, mas como a gente vive isso hoje na prática? Significa começar a olhar para tudo na nossa vida com as lentes da missão de Deus. As nossas orações, a nossa vida em comunidade, os nossos recursos, a nossa alegria. Cada aspecto da nossa vida pode se tornar um canal da bênção de Deus para o mundo. Então, para a gente fechar, a pergunta que o Salmo 67 deixa no ar não é apenas: será que Deus vai nos abençoar? A verdadeira questão é: de que forma a bênção de Deus vai fluir através de nós nesta semana? Que essa pergunta fique com a gente, nos movendo para a ação.